Olá, gente, estamos aqui para mais uma edição da série Futuro Acelerado do Mercado Digital, que é uma plataforma de tecnologia e inovação do Jornal do Comércio, e a gente está aqui hoje com 3 super convidados para falarmos um pouco sobre o futuro da mobilidade. Então, eu queria agradecer a presença de vocês e apresentar o André Stein, que é o CEO da EV Urban Air Mobility, que é uma spin-off recém-lançada pela Embraer, a Lívia Pozzi, que é diretora de operações da 99 da Didi, e o Douglas Tocuno, que é o head da Waze Carpool para a América Latina. Super bem-vindos, obrigada pela participação de vocês. E eu vou começar já lançando a primeira pergunta. Assim, eu queria que vocês me falassem um pouquinho como é que vocês sentiram, né, estão sentindo nesse ano tão atípico que a gente está vivendo, de pandemia, as mudanças em relação à questão da mobilidade, assim, quais foram os principais insights que estão surgindo e novas oportunidades que vocês estão visualizando para esse setor. Posso, acho que começar? Pode, vai lá. Bom, nós somos nós três, né, do ramo da mobilidade, então, um ramo diretamente impactada pelo Covid. Até acredito pelo spin-off ser super recente da nova empresa. Talvez o Douglas e eu, a gente já consiga dizer em cima de números concretos do que aconteceu durante a pandemia, né, de operações no campo. Então, claro, acho que nós fomos diretamente impactados, nós a 99, ali na terceira semana de março. Então, a gente começou a ver uma queda drástica dos números de quantidade de corridas, o que era super esperado. Acho que do nosso lado, a gente estava numa posição, eu diria que nós tínhamos vivido essa experiência na China cerca de 2 meses antes. Então, nós já tínhamos, né, a Didi tinha tido essa experiência na China, em primeira mão. Eu acho que a gente já tinha desenvolvido até alguns playbooks de atuação, de sanitização de carros, que nos permitiu aí atuar de forma rápida. O que eu digo por atuar de forma rápida? Acho que a nossa primeira preocupação imediata foi no bem-estar das pessoas que dependiam financeiramente da nossa plataforma, que isso se representa em colaboradores, que é um número ínfimo, e sim nos nossos motoristas, né, nossos motoristas parceiros, que muito têm dessa forma de atuação, de ser motorista de aplicativo, uma das suas principais fontes de renda. Então, de imediato, eu diria que nos primeiros meses da pandemia, a nossa grande preocupação foi com esse público em especial, de garantir que a gente trazia apesar da notícia, inclusive da gente ter entrado com a principal mensagem de quem pudesse ficar em casa, né, de se proteger, quem não pudesse, nós estaremos ali para apoiar, com ações como sanitização de carros, com ações como um fundo que foi criado para apoio de motoristas que ficaram doentes pelo coronavírus, distribuição de álcool gel, distribuição de máscaras. Mas aí, na sequência, acho que uns 2 meses depois, a partir de julho, a gente começa a ver uma recuperação. Eu diria que a partir de maio, a gente já começou a ver de forma mais tímida e começamos a voltar o olhar para que novas oportunidades, que demandas surgem da quarentena, no sentido de, nós sabemos que é uma crise sanitária, mas também uma crise econômica. Então, como que nós poderíamos levar, o que nós poderíamos trazer de eficiência, que seja mesmo na otimização dos ativos em tempo, para tentar oferecer uma corrida mais acessível para os nossos usuários. Então, nesse segundo momento, a gente foca nisso, e no lançamento, na verdade, de uma série de produtos que visavam atender essa nova demanda, né, essa demanda daí que eu diria que veio para ficar. A gente espera que a crise econômica dure ainda por mais tempo. E com isso, a gente fez o lançamento de vários produtos. Mas eu também queria dar a palavra para os meus colegas, então, eu acho que eu posso comentar na sequência que produtos, ou como isso aconteceu, mas queria passar a palavra para os meus colegas aqui. Obrigado, Lívia. Para a gente, o impacto é um pouco diferente do que eu acredito que tenha sido para vocês, porque o nosso produto ainda vai ter alguns anos antes de entrar no mercado. O que muda é a percepção, como vai ser essa nova cidade. Eu acho que a gente vai discutir isso mais durante o painel. Nós fomos afetados indiretamente, porque a gente é uma spin-off da Embraer e a aviação foi afetada, então esse impacto teve, mas a grande preocupação e aí, com a videoconferência a gente vai deixar de ter necessidade para mobilidade aérea urbana, vai acabar o trânsito, então não tem mais ninguém na rua. A percepção que a gente tem é que o impacto, sim, foi grande, isso aí, na mobilidade urbana, mas que, de um modo geral, essa mobilidade vai voltar,
As cidades continuam crescendo, o mundo continua ficando mais populoso, então a questão do trânsito urbano, ela não necessariamente vai diminuir no longo prazo. Isso que a gente está fazendo aqui cada vez mais vira a norma, né? Você fazer a conferência, a videoconferência em vez da reunião presencial. Mas isso não é a primeira vez que acontece. Quando começou a videoconferência ficar mais popular e mais comum, houve muito questionamento se ia se substituir, na época, viagens de avião. Então a gente viu isso muito de perto. E o resultado foi que acabou aumentando, acabou sendo uma alternativa a mais, onde você vai ter uma combinação de interações entre videoconferências, viagens presenciais, visitas, e uma coisa alavanca a outra. Você consegue, fazendo o que a gente está fazendo, você consegue interagir com mais parceiros de negócio, por exemplo, ou com mais pessoas, e isso acaba gerando a necessidade de mais viagens. Acho que isso vale tanto para a aviação que existe hoje, como para essa mobilidade aérea urbana que a gente está trazendo para o futuro. Que, a propósito, isso é bom deixar claro, não é que vai substituir os mecanismos que a gente tem hoje, os carros, ou a videoconferência, é mais uma forma, é mais uma opção que vai chegar para as pessoas. E nesse ponto a gente está vendo a videoconferência até como uma coisa positiva, que pode incentivar as pessoas, às vezes, a sair do centro da cidade, fazer mais home office, então mudar para aquela casa um pouquinho maior, se afastar um pouco do escritório, porque você não está indo todo dia, e acabar tornando essa viagem uma coisa um pouco ocasional. E para as pessoas que podem fazer home office, que não é todo mundo, no final do dia, o padeiro, quem trabalha no chão de fábrica, o home office não mudou a vida dele. Mas para essas pessoas que podem, então você começa a ter uma distância maior para ser percorrida mais ocasionalmente, o que é muito característico para o que a gente quer endereçar com a mobilidade aérea urbana. Legal, Douglas. Bom, acho que a gente também tem visto isso, realmente uma crise sem precedentes, como a gente está passando, ele é de fato um acelerador de mudanças, né? Acho que essa questão que o André acabou de comentar da videoconferência nunca foi tão usada, não é à toa grandes plataformas de videoconferências aí crescendo muito em número de usuários, etc. Educação é outra indústria que realmente vai passar por uma grande transformação, e mobilidade não é diferente, né? Acho que trazendo um pouco de dado que a Lívia começou a comentar, nós aqui no Waze também percebemos isso, e eu quero trazer até um exemplo aqui de Porto Alegre, que eu acabei de dar uma olhada nos dados, a gente vê que a queda do uso do Waze no dia 25 de março atingiu o ápice negativo, né, o menor nível comparado com os níveis pré-pandemia, ou seja, menos 75% comparado com o período anterior da pandemia, e a gente vê essa recuperação voltando, e inclusive eu convido a todos que quiserem olhar esses dados, a gente disponibilizou isso externamente dentro do nosso site, waze.com/covid19, onde você pode consultar esses dados de cada cidade do mundo, inclusive, e a gente vê esses níveis voltando agora, né? Inclusive, acho que um outro insight que eu queria trazer que a gente percebeu no Waze é essa grande mudança dos tipos de uso do Waze, né? Então, a gente via ali usos que é o que a gente chama de commute, né? Que é a ida para o trabalho, para a faculdade, caindo muito, né? E não recuperando ainda nos níveis muito baixos, porque justamente como o André comentou, né? As pessoas estão mais trabalhando dentro de casa ou fazendo mais o teletrabalho, e aumentou as viagens que a gente chama de longa distância, ou seja, viagens ou trajetos acima de 150 quilômetros. Isso já passou os níveis que a gente tinha antes da pandemia. Então, mudou muito o perfil de uso do Waze, e também outro tipo de viagem que a gente tem visto que aumentou bastante é o que a gente chama de viagens de conveniência. Então, você ir para o supermercado, posto de gasolina, lojas, né? Justamente porque a pessoa está mais em casa e só sai mais para esse tipo de trajeto, em vez de fazer isso de uma outra forma. Então, esse uso também aumentou bastante. A gente tem acompanhado essas mudanças para entender justamente quais dessas mudanças elas vão continuar, quais vão retornar a um nível anterior, e como a gente vai adaptar, como a Lívia também tem feito, né, novos produtos, novos serviços, novas ofertas para os nossos usuários,
Mas acho que a ideia, e a gente tem muito tempo aí, tem muitos assuntos também que eu gostaria de colocar sobre o que a gente acredita que como a mobilidade pode se desenhar aí nos próximos anos. Perfeito. Eu vou, então, justamente aproveitar o teu gancho, né, porque a minha pergunta seguinte seria justamente essa, assim, um cenário pós-pandemia, né, como é que ele deve se desenhar dentro da visão de vocês, e eu queria aproveitar e pedir para o Stein também se ele poderia explicar um pouquinho da empresa, né, da IVE, enfim, para a gente entender um pouquinho também o que é que a Embraer está aprontando agora aí, em termos de inovação aí para o mercado. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu, então, apresentar a IVE. A IVE, acho que você falou no começo, ela foi a primeira spin-off que saiu da aceleradora da Embraer, que é a Embraer X. Então, a Embraer X já tem um quê de novidade. A Embraer aqui no Brasil, acho que dispensa apresentações. A Embraer está aí há mais de meio século desenvolvendo, certificando e fazendo o serviço para aeronaves pelo mundo inteiro, tá? A Embraer X já tem um quê de novidade. A Embraer X foi criada uns 3 anos atrás, como uma aceleradora, para desenvolver os projetos que podiam trazer até um crescimento exponencial para a Embraer. O X de Embraer X significa isso, né? E trazer um pouco dessa mentalidade de startup, beber na água dos meus colegas aqui, para trazer um pouco mais dessa agilidade, dessa mentalidade de startup para dentro da empresa. E desenvolver projetos potencialmente disruptivos. Sempre focado primeiro na questão de que problema você está resolvendo. Então, você alavanca no conhecimento que existe na Embraer, principalmente no conhecimento aeroespacial, mas você traz essa questão da inovação disruptiva, dessa pegada de Vale do Silício, startup, e você foca bastante no problema que você quer resolver, como a questão da mobilidade urbana, que se você já passou pela Marginal Tietê, eu acho que é autoexplicativo, mas é uma questão global. Hoje o brasileiro chega a perder 1 hora em média, 1 hora não, desculpa, 1 mês em média por ano no trânsito. E o impacto disso na economia chega a quase 4% do PIB. Então uma coisa que pode ser melhorada usando soluções inovadoras, potenciais, e com uma grande ecossistema, sempre olhando com esse olhar de ecossistema, que não é uma solução, uma bala de prata que vai resolver, tá? Então a gente começou a desenvolver soluções para a mobilidade urbana, focando na mobilidade aérea urbana, seja desenvolver um veículo aéreo para a mobilidade urbana. Então, é literalmente trazer todo esse benefício que a aviação trouxe para a viagem regional, para a viagem internacional, para dentro da cidade, para mais próximo das pessoas. Imagina que você atravessa um oceano hoje em algumas horas, você vem da Europa, dos Estados Unidos, chega no aeroporto de São Paulo, você vai demorar mais algumas horas só para chegar em casa. Então, o que a gente quer é trazer essa opção a mais, que tem uma série de coisas que tem a acontecer, não é só o veículo aéreo. Por exemplo, o controle de tráfego aéreo, que você vai ter que ter centenas desses veículos potencialmente voando no céu da cidade. São Paulo, para pegar o exemplo de São Paulo hoje, você tem uma limitação de não ter mais de 6 helicópteros, por exemplo, voando ao mesmo tempo ali no centro da cidade. Então, a Embraer tem um braço, que é a TEC, que desenvolve as soluções para o controle de tráfego aéreo aqui no Brasil, para o controle de tráfego aéreo de maneira mais geral, e que a gente pode alavancar nesse conhecimento para criar uma solução específica para a mobilidade urbana. E a gente vem incubando esses projetos nos últimos 3, 4 anos dentro da Embraer X. E agora chegou a hora e o nível de maturidade que nós entendemos que, agora podemos criar uma coisa nova, podemos dar o passo seguinte. E aí foi criada a IVE, que é uma empresa nova dentro do grupo Embraer, mas que está 100% focada em soluções para o desenvolvimento da mobilidade aérea urbana. Então, é o veículo que nós estamos desenvolvendo, é a solução de controle de tráfego aéreo urbano, e são soluções de serviço e suporte para todo o ecossistema, para os operadores de aeronave, para os skyportos. Então, a gente quer entregar essas soluções para o mundo, e é aquilo que eu disse, não é uma substituição do carro, é mais uma opção. Então, aquele dia que você quer chegar em casa mais cedo, porque é o aniversário do seu filho, você tem uma reunião do outro lado da cidade, você quer pegar um voo e não pode atrasar, então não pode contar com aquela falta de confiabilidade do trânsito, né? Então, para essas ocasiões, você pode usar um veículo aéreo, por que não? Lívia?
Muito interessante. Posso até fazer uma pergunta para o André? Eu fiquei super curiosa. Por favor. Com certeza. Em relação ao preço, como vocês têm pensado em relação à acessibilidade do produto? Claro, eu acho que ficou nas entrelinhas que é um produto a ser usado em ocasiões especiais, né? Inclusive, já existem algumas rotas de helicóptero hoje, por exemplo, para Guarulhos, saindo da Faria Lima, justamente para tentar pegar um pedaço desse nicho. Disso, né? Exato. A gente Sim, a gente está se baseando muito na outra opção, que é o transporte terrestre. E a gente quer chegar muito perto disso, tá? Então a gente quer ser algo compatível com o transporte terrestre. Vamos dizer que você pega o seu 99 Cab ou o seu Waze Carpool, tá? E a gente quer chegar bem próximo disso. Então é muito menos do que um helicóptero. A gente está falando de uma redução aí de mais de 50%, 60%, 70% em relação ao custo do que é voar um helicóptero hoje, tá? No começo e reduzindo a partir daí. Então, no começo, a hora que você olha o pricing point, a gente está falando em vai ser um pouco mais do que seria a opção terrestre, você pegando o seu 99 Cab, ou eu tenho que falar dos dois para do Waze Carpool também, para pegar sozinho versus fazer um ride sharing no veículo aéreo. Então, a gente imagina que você vai começar aí talvez 50, 2 vezes mais do que esse ponto de partida inicial, e ao longo do tempo a gente vai ser capaz de reduzir isso mais ainda com a tecnologia trazendo uma bateria mais barata, por exemplo, a parte do voo autônomo, que isso vai fazer uma ruptura muito grande na questão do custo, mas a gente já começa numa posição completamente diferente do helicóptero. Então, isso é importante de colocar. A mobilidade aérea urbana do jeito que está chegando, não é um transporte VIP, não é para poucos e bons, é para uma acessibilidade ampla, porque isso é um bom negócio também. A gente precisa criar esse volume, ter usuários suficientes para ter os vertiportos espalhados pela cidade, por exemplo, né? Então, você tem que ter essa meta bastante agressiva. E tem muitas coisas que ajudam. A aviação elétrica é um grande fator. Você não ter o custo de combustível, que é o custo mais alto, comparado com o helicóptero, o motor elétrico é muito mais simples também, então o custo de manutenção tem um impacto muito grande nesses custos altos, que a gente reduz muito com a mobilidade elétrica. Isso vale para o carro também, mas para a aviação isso é ainda mais relevante, tá? E consegue criar essa ruptura. Bem legal, ansiosa. Vou ver se eu vou ter coragem, né, para experimentar. Pois é, por falar em ansiosa, assim, tem uma ideia de quando isso aí chega no mercado? A gente já está bombardeando o Stein aqui, né? Ele trouxe uma grande novidade aí para a gente, tá sendo a vítima. Não é uma coisa de longo prazo, não é uma coisa para décadas daqui. A gente vê em meados dessa década essas soluções estarem chegando no mercado, tá? E outra coisa só para colocar, sempre em parceria, sempre colaborando com outros parceiros no ecossistema. Porque o importante, o jeito que nós vemos, é que você tem que ter uma solução integrada. Então, não é só pegar o veículo no vertiporto para ir para o seu destino final. Você tem que ter aquela solução que é de porta a porta. E isso nós vemos o desenvolvimento através de parcerias, por exemplo. Legal. Perfeito. Acho que falar em parceria é uma ótima deixa para mim. Bom, para o Douglas, exato, de qualquer forma. Enfim, acho que eu queria também aproveitar para dar cor para alguns números. Acho que o Douglas trouxe alguns números importantes, mas eu queria comentar um pouquinho ainda do final da pergunta, adicionar alguns dados que a gente viu que provavelmente são relevantes para o que vai acontecer no futuro. Eu acho que o André está falando de um futuro um pouquinho mais distante, eu não sei se eu consigo trazer toda essa visibilidade, mas apesar de ser ainda na mesma década, mas podemos falar assim dos próximos anos. Então, o que a gente viu também acontecer de imediato no nosso mercado foi uma queda de corridas especial das regiões mais ricas da cidade, que era onde as pessoas, na verdade, conseguiriam fazer, provavelmente, trabalhar de casa. Então, nós temos essas diferenças, justamente até como o André trouxe, o padeiro, cara, são profissões que não permitiam esse distanciamento social. Então, a gente viu, na verdade, um aumento crescente do uso de aplicativo nas grandes periferias ou nas regiões já fora do centro expandido das cidades. Não só nós vimos isso nos nossos dados, como a gente também comprovou com pesquisa essa tendência, né? A gente mandou uma pesquisa sobre mobilidade na periferia, muito recente, acho que foi em julho, que apontava que 55% das pessoas tinham relatado aumento de uso de transporte por aplicativo.
como uma solução segura, segura no sentido de evitar aglomerações. Então, apesar de, quando a gente olha para o commuting, né, que o Douglas citou aí, o principal fator de decisão ainda, quando a gente está pensando no transporte para o trabalho ainda ser preço, a gente adicionou uma complexidade nessa equação, que foi segurança, né, segurança de saúde, de como evitar aglomeração, de como que as pessoas poderiam se locomover e ainda se sentir seguras. E com isso veio esse desejo de aumento do consumo de carros por aplicativo. Então, o que também nós vimos? Nós vimos também grande redução de idas e voltas de pontos de interesse tradicionais, como shoppings, restaurantes, e a gente via crescente de endereços residenciais. Então, na verdade, mais pessoas talvez indo de uma casa para outra, e a gente também viu uma grande mudança de sazonalidade, de quais eram os dias mais fortes da semana, ou mesmo sazonalidade intramês, de como que o mês se comportava, como que as pessoas se locomoviam aí ao longo do mês. Então, foi bem disruptivo para todos os nossos padrões. Mas pensando nisso de futuro, o que talvez nós vemos? Nós vemos bastante um desejo das pessoas até de acreditarem que é possível, sim, ter um trânsito mais eficiente e melhor. Então, são duas tendências, né? Uma de como que a gente vai manter menos aglomerações e garantir um transporte melhor para o futuro, quando a gente vê que a nossa recente pesquisa também com a Datafolha, cerca de metade dos brasileiros está insatisfeito com a mobilidade urbana atual, e esses mesmos brasileiros acreditam que o carro por aplicativo diminui a necessidade de carro próprio e aumenta a fluidez do transporte, e também acreditam que mais de 80% defendem o uso do transporte público e do aumento, na verdade, do compartilhamento. Que a gente vai entrar no Waze Carpool, vai entrar no nosso produto de carona, que está para ser lançado aí no ano que vem, vai entrar no produto mesmo, o 99 compartilhado, que a gente tenta otimizar um carro na rua com mais pessoas. E aí entra um desafio natural dessa discussão, que é como fazer isso também em época de pandemia. Como a gente consegue aumentar a eficiência ou dividir carro em mais pessoas e ainda ser uma opção mais segura de transporte. Enfim, então, o que nós fizemos de imediato? Né? Nós lançamos uma série de produtos voltados tentamos otimizar um preço mais baixo, incentivando compartilharem menos pessoas no carro, que é o caso do compartilhado, pode ser usado com até 3 pessoas dentro do carro, contando com o motorista. A gente lançou um produto promocional para ser usado em horários alternativos, então, fugindo dos horários de pico, como que a gente consegue oferecer uma solução que aumente a demanda para o motorista e ofereça para o passageiro um preço mais acessível. A gente vai lançar, o Carona já foi anunciado, que também é uma solução semelhante, que visa, na verdade, otimizar uma pessoa que já faria uma rota, que ela possa passar a dividir os custos com uma outra pessoa que tem interesse em fazer a mesma rota. São corridas agendadas com até 15 minutos de antecedência. A gente também lançou nesse período uma solução visando democratização de acesso, que é o lançamento de chamadas por corrida via WhatsApp. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas agora não é mais necessário, a gente está em 16 cidades do país, mas que o passageiro tenha o aplicativo da 99 no celular. Então, durante a pandemia, acho que muitas pessoas também se acostumaram a pedir coisas pelo WhatsApp, né? Então, a pedir do mercado da esquina pelo WhatsApp, até as nossas grandes marcas de varejo lançaram canais no WhatsApp de vendas. Então, a gente ficou pensando, mas as pessoas se acostumaram a fazer compras, por que não, então, pedir um carro pelo WhatsApp? Isso vem ao encontro de todas essas outras necessidades que a gente viu, de democratizar o acesso, de trazer uma solução a mais baixo custo para uma região, talvez, com a pior cobertura de internet, de trazer uma solução que é segura, de mais baixo custo, para pessoas que têm os celulares mais simples, né, que não têm celulares da última geração, ou então mesmo que tenham restrição do uso de dados. A gente sabe que o GPS é um dos fatores que consome muito dado de celular, e o WhatsApp muitas vezes já está no plano de dados, né, tem dados liberados nos diversos planos. Então, essa solução veio para amarrar toda essa ideia de oferecer o transporte seguro, econômico, acessível, diretamente aí no aplicativo que a maioria dos brasileiros, mais de 120 milhões de brasileiros já possuem, que é o WhatsApp. Então, é um dos nossos últimos lançamentos, pensando
eu diria num futuro mais imediato, eu diria no futuro 2021, né, de como que a gente pode atender essas demandas de 2021. Então, foram esses os nossos lançamentos atuais. Acho que existe ainda muita incerteza do que vai acontecer com o home office, de fato. Quanto que vai mudar essa dinâmica? Vai depender muito de, será que as empresas vão voltar 100% depois do Covid? Será que, de fato, a gente vai encontrar um modelo híbrido, em que vamos ter pessoas que moram mais distante e viajam 2 vezes por semana, como o André comentou? A gente acredita que sim, acho que falta ainda ter certeza de onde vai se equilibrar, né? Onde esse mercado vai se equilibrar, de fato. Show, Olivia. E aí, Douglas? Eu concordo que a gente tem muita incerteza ainda, né? Eu lembro que eu estava comentando com um colega hoje que a gente achava que depois de um mês, quando saímos do escritório, a gente já está de volta. Então, muita gente deixou vários pertences dentro da gaveta e nunca mais conseguiu pegar, né? Então, realmente, a gente ainda está num período de muita incerteza. O que a gente tem visto como algumas tendências também em relação à mobilidade é que, tem um desafio muito grande com o transporte público e em relação a aglomerações, independente de se a vacina é em janeiro, em março, em junho. Acho que algumas medidas de restrição de aglomeração, elas provavelmente vão ser mantidas, uso de máscara. Então, alguns desses cuidados, eles vão continuar. Então, tem desafios com o transporte público, transportes que geram aglomeração. A gente realmente vê, por exemplo, como eu comentei anteriormente, que a gente viu essa mudança de uso do Waze nessas idas regulares ao trabalho, porém, existe uma audiência que vai para o trabalho todo dia, que são os trabalhadores essenciais, né? Pessoas que estão aí na área da saúde, segurança, indústria, comércio, todas elas precisam ainda se locomover e é importante que eles tenham acesso à mobilidade, seja via transporte público, transporte por aplicativo, carona. Então, nós, aqui, como dentro do nosso planejamento, também estamos investindo bastante nesse público, né, nessa audiência de trabalhadores essenciais, inclusive com parcerias para hospitais, como a gente fez recentemente com o Albert Einstein. Estamos também trabalhando com várias indústrias desse segmento de transporte essencial, para garantir que muitas dessas indústrias, por exemplo, que antigamente ofereciam um fretado ou incentivava os seus funcionários a usar o transporte público, agora ou não oferecem mais por uma questão de custo e restrição, ou não incentivam que eles usem o transporte público porque pode ter um risco maior. E dentro de uma escala de aglomeração, né, você olha 2 pessoas no carro, ainda é melhor que 80 pessoas no ônibus, né? Então, também tem esse balanço que a gente, como a Olivia comentou, a gente vai precisar encontrar aí ao longo do tempo. Mas a gente acredita muito e a gente tem investido muito no Waze sobre o multimodal. O multimodal é importante. O André vai lançar um helicóptero, um drone aí voador para a gente, mas ele precisa da primeira milha, última milha, e fazer essas conexões, seja usando bicicleta, carona, carro de aplicativo. Então, ainda é muito importante. Acho que é super importante que a gente consiga conectar o máximo de modais possíveis. Eu também vejo com as novas administrações municipais entrando em 2021, acho que vai ter também muita discussão sobre esse tema de mobilidade. Então, a gente vê essas tendências acontecendo na Europa e algumas cidades no Brasil também anunciando a expansão da mobilidade ativa, né? Bicicleta, caminhada. Toda a dinâmica de como as empresas vão trabalhar impacta muito a mobilidade. Mas eu acho que ninguém, em sã consciência, vai querer aquela realidade que a gente tinha antes, né? Quando você sai hoje para trabalhar e fala, nossa, é só 15 minutos? Por que eu demorava 45? Ninguém vai querer voltar para os 45. Então, acho que essa discussão, ela vai ser, eu espero que seja produtiva, que a gente consiga tirar lições e a gente consiga achar essas oportunidades de colaboração entre o poder público e o poder privado. Maravilha, Douglas. Eu queria, então, até em cima dessa tua colocação, que o Stein e a Lívia também comentassem um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da gente explorar todas as possibilidades, né, interconectadas de mobilidade na cidade e o quanto isso aí realmente aponta para o futuro que a gente precisa aí principalmente para as grandes metrópoles, né? A gente, quando começou até a Embraer X, a gente estava olhando a questão da mobilidade. Eu particularmente, o meu
a parte que eu sou apaixonado mais do que aviação é mobilidade mesmo, né? Mas uma das coisas que a gente estava olhando, pensando tudo que aconteceu com a internet, tudo que aconteceu com a capacidade de dados, conteúdos, irem de A para B de um jeito muito integrado, de um jeito muito simples, de um jeito muito barato, que tem muita tecnologia por trás, tem 5G, fibra ótica, tudo isso acontecendo por trás, mas para o usuário é uma coisa que é muito simples, ele vê na palma da mão dele o dado, o conteúdo indo de A para B, ele não enxerga nada disso que está por trás. O que a gente colocou como visão de futuro foi trazer isso para o mundo físico, pessoas e bens também, indo de A para B, de um jeito muito simples, muito integrado, muito barato. É o que a gente chama de internet da mobilidade, né? Criar essa conexão, que vai depender das várias caixinhas, vai depender dos vários modais, vai depender da integração, vai depender da plataforma para integrar esses modais, não é só o hardware, então uma integração do software que está por trás, do hardware que vem junto, para que o usuário, aquele que está se movendo, consiga ir de uma maneira muito integrada para ele, muito simples, de A para B, em qualquer distância. Então, tem momento que ele vai pegar o scooter, tem momento que ele vai pegar o carro, tem momento que ele vai pegar o avião internacional. Mas tudo isso tem que ser integrado. Para ele tem que ser, na visão que acho que todo mundo aqui tem, na verdade, né? Tem que ser uma coisa que é isso que a gente tem chamado de internet de mobilidade, essa integração dos modais, essa simplificação. Não, concordo 100%. Na nossa visão, nós queremos construir uma melhor jornada para a Latam, uma melhor jornada no Brasil, uma melhor jornada para o usuário. Esse é o foco, e a gente não pode falar de ter essa visão sem pensar em integração modal, em como que a gente garante, primeira, a última milha, como que a gente garante que, na verdade, as pessoas vão ter a melhor opção para aquele desafio, né, para aquela rota, naquele momento, para aquela condição econômica. Hoje, no Brasil, nós temos diversas soluções, né, de preços diferentes, mas ainda são concentradas no uso de uma corrida intermediária de carro. Hoje, no Brasil, a 99 não possui ainda outras opções, né? Nós ainda estamos intermediando viagens de carro. Na China, uma dos principais ramos que cresce para a gente é o uso da bicicleta. Então, nós somos bem-sucedidos na China, com muitos milhões de corridas diárias, de bicicletas também chamadas as a service, né, mobility as a service, que o André estava se referindo. Então, acho que lá nós já estamos mais avançados em fazer essa integração multimodal, como você usa o mesmo aplicativo e planeja a viagem, inclusive, usando mais de modal, de acordo com o tempo, o que é mais fácil. É claro que tem alguns desafios, né, quando a gente fala de micromobilidade, a gente também precisa de uma infraestrutura que permita a micromobilidade, né? Que a gente tenha cidades acessíveis para que as pessoas consigam usar isso de forma segura. Então, nós sempre precisamos tratar esses temas juntos com os governos. Acho que é uma conversa que caminha em conjunto. Essa última pesquisa sobre mobilidade urbana, ela foi feita, de fato, para entregar, agora em janeiro de 2021, aos novos prefeitos, das diferentes cidades em que a gente trabalha em conjunto, né, em mais parceria. Entregar o estudo, o que a própria população pensa sobre mobilidade, como que a gente pode juntos discutir e ter legislações melhores, enfim, ter parcerias, como que nós juntos conseguimos transformar a mobilidade urbana. Então, acho que a gente está só caminhando, estamos dando pequenos passos em direção a isso. Acho que vale citar ainda o uso mesmo dos grandes dados, né? Acho que o Waze é um dos grandes contribuidores aí de dados de trânsito. Então, como que a gente usa os dados que nós geramos, muitos dados, a 99, o Waze, para alimentar o sistema, para nós termos um trânsito mais fluido. Então, no Brasil, a gente tem uma parceria, acho que de um pouco mais de um ano, em Porto Alegre, acho que de fato a pioneira, acho que é Mapa de Fluidez, foi dado o nome do projeto, se não me engano, Mapa de Fluidez, exatamente, que visava da gente fornecer dados, óbvio, de forma anonimizada, ao centro de controle para otimizar os semáforos, né? Então, como que a gente pode usar os nossos dados para melhorar como a cidade se move? A gente já tem isso também de forma mais ampla,
Acho que esse projeto começou na China em 2018, em que lá nossos dados são usados não só para o controle de semáforo, como também para vias que são reversíveis. Então, como que a gente sugere, tá na hora de reverter uma via, melhorar o trânsito, e também para ajudar por exemplo, a fazer manutenção programada das vias. Qual é o melhor momento, para onde que o tráfego pode ser desviado, enfim, para evitar disrupção, ou melhorar a forma que as pessoas se locomovem. Mas são todos pontos super válidos. A questão acho que, desculpa, eu não lembro se foi o André ou o Douglas citaram quanto que a gente perde do PIB, né, em relação ao transporte. Acho que outro dado interessante é isso de forma geral, o uso de dados. Hoje, em São Paulo, cada carro privado carrega, em média, 1,4 pessoas, segundo o CET. Olha a quantidade de oportunidade que nós temos de reduzir o trânsito. 1,4 pessoas em cada veículo particular. E a gente também sabe que um veículo de aplicativo substitui de 4 a 13 veículos privados, que ficam cerca de 95% do tempo ociosos, parados em estacionamento. Então, são todos dados que corroboram com a questão de a gente ainda está dando só um primeiro passo, nós temos muito a otimizar. Não só uma mudança de comportamento que a pandemia acelerou, de talvez pessoas que possam ficar em casa e usar os meios virtuais para serem, enfim, para conectar com mais pessoas, ser mais eficiente, como também como que a gente transforma a infraestrutura atual de forma mais otimizada, e como que a gente pensa a infraestrutura para o futuro, considerando os dados que nós temos. Bastante coisa aí. Exciting, né? Desculpa, muito... Maravilha. A gente está começando a se encaminhar para o final, mas eu queria, então, avançar um pouquinho mais em futuro aí. A gente tem leilão de 5G previsto para 2021, e a Lívia comentou sobre essa questão dos dados, né? Então, assim, como que temas como os carros autônomos, o uso de dados, né, para tornar os deslocamentos mais inteligentes, veículos aéreos também não tripulados, enfim, como é que isso aí está no radar de vocês? Deixa eu começar, então, dando um pouco da nossa visão sobre esse assunto. Acho que até a Lívia colocou um bom gancho aqui para a gente, porque nós temos um programa que chama Waze for Cities, onde a gente compartilha dados com as cidades de forma gratuita e totalmente anonimizados. Então, inclusive, esse programa nasceu no Brasil em 2013, com o Rio de Janeiro. Hoje a gente tem mais de 1.500 cidades parceiras ao redor do mundo. Inclusive, a gente tem grandes cases aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, Joinville é um dos que a gente fala bastante aí da região sul. E, basicamente, a gente vê muito e a gente conversa muito sobre como o poder público pode usar os dados gerados por empresas ou pela própria infraestrutura que eles têm, como, por exemplo, os radares, semáforos, etc., para que isso seja usado de volta para melhorar a mobilidade da população, né? Então, mesmo que a pessoa não use o Waze hoje, se ela está, eventualmente, sendo impactada por uma melhoria que foi feita na mobilidade urbana, porque os usuários do Waze contribuíram e porque a gente compartilhou esse dado com a cidade. Então, isso é algo que a gente vê que é muito avançar nessa agenda, né, de ter essa parceria muito próxima, de compartilhamento, de colaboração, para que a gente tenha um impacto maior. Acho que também outro exemplo que a gente gosta de dar a gente tem um programa que chama Broadcasters, onde a gente compartilha nosso dado com as emissoras de rádio e televisão. No Brasil, por exemplo, é a exclusividade da Globo, então se você assiste o Bom Dia Rio Grande, por exemplo, provavelmente você vai ver, ou Bom Dia São Paulo aqui em São Paulo, você vai ver aí os jornalistas falando de como está a situação do trânsito usando o nosso dado, e assim, mesmo que você não use o Waze, você vai poder ter uma informação e tomar uma decisão para você se locomover melhor pela cidade. E quando a gente pensa em futurologia, né, em avançar nesse cenário de carros autônomos elétricos, a gente tem que refletir um pouco e tirar o foco só da tecnologia, né? Porque o carro autônomo, e aí o carro autônomo, quando a gente pensa, não é aquela assistente de direção que a gente está vendo, o autônomo que a gente tem que pensar é quando todos os carros forem 100% autônomos, ou seja, ninguém vai ter um motorista. Ele não vai resolver o nosso problema de trânsito, ele vai trazer muitas melhorias em segurança, sem dúvida, mas o comportamento das pessoas é o mais importante. A Lívia mesmo mencionou, se 1,5 pessoas por carro, com carro autônomo vai continuar sendo a mesma quantidade, porque normalmente a maior parte das pessoas estão andando sozinhas. Então a gente precisa mudar esse conceito,
a gente tem que pensar na mobilidade compartilhada em todos os níveis, né? Por mais que você está falando de um carro, de aplicativo, é bom você se acostumar a compartilhar, né? Eu acho que é uma grande incentivo. As empresas têm que fazer o seu papel de trazer esses incentivos e deixarem muito claros, né? Que compartilhando você vai ter isso de volta. Tem um papel onde todos têm que fazer sobre essa consciência de sustentabilidade, de compartilhamento e de gentileza, né, que a gente precisa realmente trabalhar juntos para que as coisas melhorem. A gente costuma dizer, e é muito comum, as pessoas reclamarem do trânsito na terceira pessoa, quando ela está sozinha num carro, numa SUV gigante a gasolina, né? Então ela reclama do trânsito, mas ela é parte do trânsito e ela gera o trânsito. E assim, dando aqui pitaco no Stein, ele também vai ter que fazer a mobilidade dele compartilhada, porque senão a gente vai ter congestionamento no céu. E acho que vai ser meio ruim se ficar parado lá no céu também. Então, acho que tem esse ponto. A gente olha muito a mobilidade, ela com certeza ela vai ser elétrica, ela vai ser autônoma, ela pode ser de vários modais, né, pelo ar, pela terra, pelo mar, mas ele tem que ser compartilhado. Então, nosso principal ponto, o compartilhamento e as pessoas têm que estar no centro da nova mobilidade, ou no futuro dessa mobilidade que a gente imagina. Pitacos são muito bem-vindos, pitacos, opiniões, dados, todos eles são muito bem-vindos, até porque a gente começou essa história falando que a gente ia co-criar, com a comunidade, com os outros players no ecossistema, justamente para fazer uma coisa integrada, né? E sim, a gente acredita muito em ride sharing, mobilidade como um serviço, é uma parte integrante ali do que eu comentei de internet da mobilidade. Então, isso faz parte, já está muito no DNA da aviação, porque tirando raríssimas exceções, onde alguém vai ter o seu próprio avião executivo, nós usamos a aviação de uma maneira compartilhada desde sempre. Né? Você vai pegar o seu voo, você vai comprar um assento na aeronave. Então, isso já está no DNA. E a ideia é alavancar cada vez mais, fazer isso da maneira mais otimizada possível, de outras maneiras, sob demanda, que isso é um pouco novo para a aviação, né? Você ter essa sob demanda, você tá lá na hora que você precisa, mas tá muito no DNA, sim, viu? E todos os pitacos e cocriações são muito bem-vindas. Bacana. Gente, bom, a gente está se encaminhando para o final aí agora realmente, né? Então eu queria agradecer muito a participação de vocês e queria pedir uma mensagem final aí, né? Quando a gente pensa aí, qual é, na visão de vocês, o futuro ideal em termos de mobilidade para as nossas cidades? Bem, deixa eu começar. Depois eu faço de novo, se eles fizerem uma mensagem melhor, eu sei que não deu tempo de se inspirar. E eu tenho certeza que eles vão falar uma coisa até mais legal. Mas eu vejo muito essa questão da integração mesmo, né? De ter soluções de mobilidade completa, um mundo onde... E mobilidade eu vejo como uma força para o bem. Eu acho que mobilidade é muito importante, seja para a cidade, seja num espectro mais amplo. Essa mobilidade reflete em outras mobilidades, mobilidade social, mobilidade financeira, a mobilidade física também. Então, eu acredito muito na mobilidade, em desenvolver e dar mais opções de mobilidade, e sempre acreditando em soluções completas, integradas e para o maior número de pessoas possível. A questão desse posicionamento é muito importante. Você dá essa opção, essa oferta de mobilidade, dá o direito de mobilidade para as pessoas na cidade ou mesmo fora dela. Posso puxar o gancho? Claro. Pode. Eu acho que eu não poderia concordar mais, na verdade, com o que o André comentou, com o que o Douglas comentou sobre o futuro da mobilidade, ser um futuro autônomo, elétrico, compartilhado. Eu acho que a gente acredita, nós trabalhamos, a 99 trabalha para a melhor mobilidade urbana, e a gente acredita na democratização dos acessos, e tudo que vem com isso. E a gente acredita que o caminho para a democratização inclui não só isso que nós citamos, como também trabalhar em conjunto com os órgãos públicos, né? Levando estudos, compartilhando os dados, abrindo diálogo para que a gente chegue em melhores legislações a respeito. Então, nós vamos trabalhar a democratização do acesso à mobilidade em todas as esferas em que isso tange, que são muitas, né? Desde o aspecto de ter diversas soluções, integrar modais, compartilhar dados, trabalhar com o governo, enfim.
Mas, por fim, é isso que a gente deseja também, é para isso que a gente trabalha. Melhorar a mobilidade das cidades através de democratização de acesso. Parcerias. Douglas? Acho que a minha mensagem final sobre mobilidade a mobilidade ela é colaborativa, e a gente vai precisar cada vez mais da colaboração dos diversos entes que trabalham para a mobilidade, né? O governo, as empresas privadas que estão explorando, né, a mobilidade, a sociedade civil, e acho que também a gente precisa desse espaço de poder experimentar com responsabilidade, mas também em conjunto, né? Criar soluções de mobilidade. Uma coisa que eu aprendi trabalhando um pouco nessa indústria é que, primeiro, é um investimento de longo prazo, né? Não é algo que você pensa em retorno rápido, não é algo que você investe só para abrir um piloto, é algo realmente que você precisa trabalhar muito próximo dos diversos entes que trabalham na cidade, que estão na cidade e vão ser impactadas, e fazer com que isso aconteça junto. E acho que também tem um lado onde a gente precisa pensar nos incentivos. Incentivos também é algo que ajuda a construir essa nova cultura. E quando você reflete lá atrás, né, você pensa, pô, até quando eu era criança não se usava cinto de segurança, né? Então, e era um absurdo você usar cinto de segurança. Hoje é um absurdo você não usar. E acho que a gente tem que evoluir nesse sentido. É um absurdo, você tem que olhar no futuro, é um absurdo as pessoas andarem sozinhas com carro de 1 tonelada. Então, acho que é isso que eu espero para o futuro, que as pessoas continuem, que a sociedade continue evoluindo para ter cada vez mais conscientização do que a gente pode construir junto para ter realmente uma mobilidade melhor para todo mundo. Que maravilha. Bom, Futuro Acelerado, o mercado digital reuniu hoje 3 grandes convidados, então a gente falou sobre mobilidade. Muito obrigada, André Stein, Lívia Pozzi, Douglas Tocuno, obrigada pela participação de vocês. Com certeza esse tema não se esgota aqui, a gente tem muito ainda para falar, mas com certeza aí já foi um grande, né, um bate-papo aí que vai gerar muitos insights para todo mundo que estiver nos assistindo também. Obrigada pela participação de vocês. E eu vejo todo mundo, então, no próximo episódio da série Futuro Acelerado. Obrigada. Legal, eu que agradeço o convite e agradeço a companhia muito bem-vinda aí da Lívia e do Douglas também. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada. Aprendi bastante aqui hoje também. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.